Olá, boa noite a todos. O Jornal do Rio está de volta e nessa entrevista de sábado a gente recebe o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado André Ceciliano, para falar um pouco sobre os trabalhos da casa durante e no pós-pandemia, que a gente espera terminar logo. Deputado, obrigada pela sua presença aqui no Jornal do Rio. Bom, deputado, a gente vê um Rio de Janeiro vivendo uma crise política, econômica, tudo isso dentro de uma pandemia, uma crise sanitária. Na opinião do senhor, quais são os desafios para o Rio de Janeiro, né, que o Rio de Janeiro vai ter, então, daqui para frente? Na verdade, o Rio passa por uma tempestade perfeita. Nós estamos numa crise financeira, uma crise econômica que o Brasil vive, parte. O Rio, em 2014, sofre por conta da desvalorização do barril de petróleo. Ele chegou a estar cotado $107 em agosto de 2014 e em fevereiro de 2016 ele vem a $28. O Estado, a partir de 2007, concede aumentos para várias categorias, aumenta, por exemplo, o efetivo da Polícia Militar. Então ele sai de uma folha de pagamento dos ativos da ordem de 7.700 para agora em torno de 23, 24 bilhões de reais. O Rio perde, por exemplo, em 16, 29% da sua receita. Vem aquele atraso de pagamento das categorias, então a gente passa 2016 com uma crise séria de caixa, entramos em 17, começa o governo federal, pela inadimplência do governo do estado em relação a alguns compromissos de dívida com o governo federal, o mesmo que o governo era garantidor, começa a bloquear contas. Então, a Assembleia votou coisas aqui difíceis, né? Já no final de 16, início de 17, por exemplo, a autorização para o empréstimo e a autorização também para a alienação das ações da SEDAI. Então a gente passa 17 aqui a Assembleia cercada, ao som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta, aquela batalha aqui em frente à Assembleia, mas a Assembleia vota coisas importantes que para facilitar que o governo pudesse assinar o regime de recuperação. E aí você pergunta o grande desafio. O grande desafio é renovar essa recuperação, porque o Estado passa 19 com tranquilidade, não atrasa salário. Agora, em 2020, mesmo com a pandemia, a partir de março, perde a sua principal receita, a parte da sua principal receita, que é o ICMS. O petróleo volta a cair. O petróleo estava em torno de $60 antes da pandemia, vem a $16, hoje está em torno de 43, $45. Então o grande desafio é renovar o regime de recuperação, fazer com que o Estado possa voltar a crescer pós-pandemia, saia dessa inércia, né? E é fundamental que os governos possam se entender, quer seja federal, estadual e mesmo municipal, porque a exemplo de outros estados que têm problemas de arrecadação e mesmo de liquidez para pagar os seus compromissos, o Estado do Rio de Janeiro, se não renovar o regime de recuperação que vence no dia 6 de setembro, ele terá que arcar com mais de 50 bilhões de reais que deixou de pagar nos últimos 3 anos. Mas nós estamos acompanhando a arrecadação, e a arrecadação de julho, em relação de 2020, em relação a 2019, ela cresce um pouco, ela cresce 14%. Bem, na verdade, que parte dessa arrecadação, nós temos aí em torno de 600 milhões de reais de repasse da compensação que o governo federal está mandando para o Estado do Rio de Janeiro. Mas, surpreendentemente, a gente volta a ter crescimento na arrecadação do ICMS em julho de 2020. Então, muito se falou também de atraso de pagamento nesse período próximo. Eu não vejo, eu acompanho diariamente aqui a Assembleia, acompanho a arrecadação, a gente já tem pessoas que voltadas para isso. Eu não vejo esse risco de atrasar salários ou mesmo 13º no ano de 2020. Isso é, se o governo renova o regime de recuperação. Bom, deputado, o Rio de Janeiro conseguindo fazer essa renovação agora em setembro, o que acontece depois disso? O que fazer para recuperar o caixa do Estado?
como eu já disse, né, a Assembleia teve um papel importante nas votações no ano de 16, 17 e 18, mas o Estado precisa ter uma saída. A gente precisa sair dessa dependência dos royalties, porque o Estado precisa pensar na diversificação da sua economia. Então, a Assembleia vem realizando algumas reuniões, já fizemos algumas. A gente está pensando o Rio pós-pandemia, para que o Rio saia dessa dependência dos royalties. O que a gente sabe é que todo o setor de petróleo e gás hoje instalado no estado do Rio de Janeiro, essa indústria que o Brasil mais que importa 60% de tudo que consome, quer seja de equipamentos e serviços, essa indústria não está no Rio de Janeiro. Apesar do petróleo aqui, estar aqui no Rio, como pré-sal, mais de 80% da produção do pré-sal, hoje é Rio de Janeiro. Então o petróleo está no Rio, é diferente de uma indústria como uma montadora de veículo, que pode se instalar no norte ou no sul. Mas o petróleo estando aqui, essa indústria está aqui. Teoricamente estaria aqui. Então nós sabemos que menos de 20% dessa indústria está no Rio de Janeiro. Então a gente precisa sair dessa dependência. Logicamente, aproveitar esse potencial de petróleo e gás, né, para que a gente possa reabrir os nossos estaleiros, para que a gente possa ter na cadeia produtiva do setor do petróleo, que representa 1/3 do PIB do estado do Rio de Janeiro, uma alavancagem para que a gente tenha as empresas que prestam serviços, que produzem, que fazem montagens de equipamentos para exploração aqui no Rio de Janeiro. E nós votamos aqui um projeto de lei que chama Repetro, que é o regime aduaneiro, que foi um momento importante para o Estado, para que o Estado possa atrair essas empresas para cá. Nós estamos falando muito no potencial da área da saúde. Nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro as universidades federais, a universidade, a UENF, a UERJ, trabalhando muito na questão da diversificação e da potencialidade da inovação da área da saúde. Nós vimos agora a UFRJ construir um respirador, um preço 10, 15% do valor do respirador do mundo. Nós sabemos que a Fiocruz desenvolve patentes de remédios, faz estudos importantes. Então nós temos essa área da saúde, de inovação em saúde, de construção de equipamentos e mesmo remédio, vacinas, um potencial imenso no estado do Rio de Janeiro. Temos também a questão da logística. É fundamental que a gente possa explorar as ferrovias, o Porto do Açu. Temos um potencial de ter mais um porto aqui no município de Maricá, um porto importante que vai poder dar saída do gás que está sendo explorado aqui no pré-sal no estado do Rio de Janeiro. Também temos o nosso turismo, a cultura. Então a gente precisa potencializar essas áreas também, que é uma economia que o Rio também está na vanguarda do Brasil. Música, dança, teatro, essa indústria que é a cultura, integrada com o turismo e com a economia verde. E a gente tem discutido o Estado para o futuro, muito interessante. Eu acho que daí vai sair coisas boas. Bom, a gente vai para uma pausa agora. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco da entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano. Estamos de volta com o Jornal do Rio para o segundo bloco da entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano. Deputado, durante os últimos meses, o combate ao coronavírus acabou sendo ofuscado em alguns momentos pelos escândalos de corrupção envolvendo até autoridades de saúde. Isso, inclusive, culminou no processo de impeachment, na abertura do processo de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel. A Assembleia Legislativa chegou a determinar a abertura de uma comissão de acompanhamento desses gastos. O que os deputados já conseguiram identificar nessa comissão? Bem, primeiro que antes da comissão ser criada, a Assembleia, no momento que surgiram as dúvidas em relação ao superfaturamento, em relação à contratação
de OS, a Assembleia, através da sua Comissão de Saúde, notificou o Tribunal de Contas, notificou o Ministério Público, fez o papel dela de fiscalização. Pediu inspeções em contratos e contratações. Nós aqui criamos essa comissão está levantando todos os contratos, debatendo, chamando para depor dirigentes de OS, chamando para depor funcionários do Estado e também as compras realizadas nesse período. Na verdade, o que o Estado sai bem e faz bem no primeiro momento é parar, por exemplo, os serviços na área da educação. Depois vem a necessidade da contratação de leitos. E aí se pensou, num primeiro momento, nos hospitais de campanha. A primeira conversa que eu ouvi em relação aos hospitais de campanha era que o Estado precisaria de 100 leitos. Um hospital de campanha de 100 leitos. Depois se falou de 5 hospitais de campanha e se falou de 7 hospitais de campanha. A previsão era ter 1.300 leitos ainda no mês de abril. O que a gente viu é que o Estado pagou só para uma OS mais de 250 milhões de reais, que o Estado empenhou 1.600 bilhões de reais. O que a gente conseguiu, na melhor das ocupações dos 2 hospitais de campanha, foi da ordem de 130 leitos nesse período. A gente viu que a melhor saída mais rápida seria, naquele momento que chegamos a ter 1.300 pessoas na fila para um leito, a contratação de particulares. Dos leitos de particulares o Estado não fez. A Assembleia se dispôs a pagar 75 milhões de reais na contratação desses leitos. Nós iríamos arcar com 50% desse custo, mas infelizmente o Estado não teve agilidade para fazer esse chamamento público. E aí a gente tem acompanhado as notícias, a comissão já funcionando, convocando, chamando, deliberando, remetendo documentos para o próprio Ministério Público, Tribunal de Contas. A Assembleia está fazendo o seu papel de fiscalização. Bom, falando agora sobre o processo de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel, é um processo que é delicado demais, afinal a gente está dentro de uma crise política, econômica e de uma crise sanitária também. Como que os deputados têm conseguido levar todo esse processo? Bem, primeiro a Assembleia para no dia 13 de março, é a primeira Assembleia do Brasil a parar. A gente faz uma readaptação e a gente consegue, já na primeira semana, a partir do dia 17 de março, fazer as sessões remotas, via Zoom. Também fomos a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a fazer as sessões remotas. E hoje a gente tem feito essas sessões semipresencial. Em relação ao impeachment, é uma coisa nova para o Estado do Rio de Janeiro e nova para o Brasil. Hoje, o que é necessário, a meu ver, para que a gente possa dar seguimento ao todo o processamento, todo o processo de impeachment? Primeiro é você ter uma comissão processante dentro da lei. Aí você pega a lei que é de 1950. O que nós fizemos? A lei, em seu artigo 19, diz que a comissão processante terá que ter, no mínimo, um representante de cada partido. Foi o que nós fizemos. Tivemos, por parte do presidente do STF, a suspensão da comissão ainda no mês de julho. A Assembleia recorreu, estamos aguardando a decisão. Mas a Assembleia já criou o critério para a formação de uma nova comissão. Mas nos próximos dias, se não obtivermos o sucesso no STF, nós vamos refazer a comissão, vamos eleger o presidente e o relator, com uma comissão de 39 parlamentares e vamos seguir o procedimento de impeachment. Deputado, o que esperar agora da Assembleia Legislativa, para esses próximos meses? Eu quero dizer aqui que a Assembleia Legislativa, a partir do ano de 2017, eu assumo interinamente a presidência em julho de 2017. E aí eu era o segundo vice-presidente, o nosso querido Wagner Montes era o primeiro vice. O Wagner Montes, a cada 30 dias, pedia licença. Então eu fui presidente interino parte de 17, 18 e 19, aí sim, com uma nova eleição, com a eleição da mesa, me colocam como representante do parlamento. Então, em 2017, nós economizamos 315 milhões de reais do nosso orçamento.
2018, 358 milhões, 2019, 421 milhões de reais. Então, em 3 anos, nós economizamos mais de R$1 bilhão. Votamos coisas aqui difíceis para que a gente pudesse aderir ao regime de recuperação, que, por sinal, foi o único Estado no Brasil a aderir ao regime. A Assembleia vem, a partir de 19, mudando alguns procedimentos internos, né? E nós conseguimos economizar mais de 400 milhões por conta, por exemplo, da descentralização do nosso orçamento. Nós descentralizamos hoje despesas, quem faz de custeio, por exemplo, são os próprios deputados nos gabinetes. Na verdade, não são todos os deputados que se utilizam dessa descentralização do orçamento. Mas isso se mostrou em 19 muito acertado, e em 2020, esse ano, nós vamos economizar mais de 500 milhões de reais de um orçamento de 1,2 bilhão. Então, é uma economia significativa. Então, a Assembleia vem apoiando algumas iniciativas, por exemplo, na área da saúde do governo do Estado. Cedemos já no mês de março, repassamos 100 milhões de reais para o Estado, para que o Estado pudesse repassar para os municípios. Nós estamos ajudando na confecção dos respiradores. Nós agora vamos ajudar na reconstrução do Museu Nacional com 20 milhões de reais. A Assembleia está doando 20 milhões. A Assembleia também já aprovou em lei a doação de 20 milhões para a Fiocruz, para o combate do coronavírus. E a Assembleia tem feito o seu papel principal, que é fiscalizar, né, e propor leis. A Assembleia Legislativa já tem, nesse período da pandemia, mais de 100 leis aprovadas. Algumas, por exemplo, como a obrigação de dar descontos de no mínimo 30% nas mensalidades das escolas particulares. Nós temos aqui algumas leis, por exemplo, que impedem o corte, nesse período da pandemia, dos serviços essenciais como luz, água. O parlamento está aberto, funcionando, economizando e repassando recursos do seu orçamento para que o Estado possa sair o mais breve possível dessa crise, que agora a gente vive uma crise na área da saúde, uma pandemia do coronavírus, mas também uma crise econômica, que o Estado precisa virar essa página, voltar a crescer, sair da inércia, que é necessário que a gente possa criar o emprego e as condicionantes para ter o desenvolvimento econômico no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputado, pela sua presença aqui no Jornal do Rio hoje.